O regime nazista parecia uma máquina de guerra perfeita, mas por trás do brilho das primeiras vitórias existia um emaranhado sombrio de decisões impulsivas, ambição desmedida e erros que começaram a corroer o poder alemão muito antes de qualquer derrota aparecer nos mapas. As fissuras surgiam silenciosamente, enquanto Hitler, tomado pela arrogância e pela certeza absoluta, ignorava relatórios essenciais, desprezava alertas de seus generais e se perdia em delírios de grandeza que logo se tornariam irreversíveis. Cada avanço relâmpago escondia uma falha estrutural. Cada conquista vinha acompanhada de um risco que ele simplesmente se recusava a enxergar. Quando decidiu atacar a União Soviética sem medir as consequências, quando subestimou a força industrial dos Estados Unidos, quando deixou que a ideologia ditasse a estratégia militar, Hitler não apenas comprometeu suas tropas, ele condenou o futuro da Alemanha. O país marchava rumo ao desastre sem perceber, guiado por um líder incapaz de admitir erro ou dar um passo atrás. Este vídeo revela como esses equívocos, inicialmente percebidos apenas nos bastidores, transformaram-se em catástrofes gigantescas. Não se trata apenas de batalhas perdidas, mas de como o orgulho e a obstinação abriram caminho para o colapso total de um projeto que se acreditava indestrutível. Cada capítulo expõe a queda gradual de um poder sustentado pela ilusão, até o momento em que as fissuras se tornam abismos impossíveis de ignorar. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha parecia caminhar rumo a um domínio incontestável. As potências europeias caíam uma após a outra com rapidez impressionante, e a narrativa de invencibilidade crescia tanto dentro quanto fora do país. O regime nazista se apresentava como dono de uma estratégia militar revolucionária, capaz de romper fronteiras e destruir exércitos tradicionais com eficiência quase cirúrgica. Mas dentro da máquina estatal, longe dos discursos de propaganda e das filmagens cuidadosamente produzidas pelo Ministério de Goebbels, começavam a surgir sinais claros de que algo estava profundamente errado. Esses sinais, inicialmente tratados como detalhes menores, seriam os primeiros passos em direção ao colapso. A Alemanha conquistou a Polônia em poucas semanas, derrotou a França em pouco mais de um mês e espalhou pânico entre adversários que ainda operavam com táticas da Primeira Guerra Mundial. Essa sequência de vitórias alimentou a ideia de que Hitler era um estrategista brilhante, alguém capaz de enxergar movimentos que generais experientes supostamente não compreendiam. No entanto, essa interpretação distorcida escondia verdades incômodas. Muitas dessas vitórias só ocorreram porque os inimigos estavam despreparados, mal coordenados ou presos a estruturas militares ultrapassadas. A velocidade do Blitzkrieg impressionava, sim, mas a estratégia tinha limites claros, limites que Hitler não via ou se recusava a admitir. Enquanto o mundo enxergava eficiência absoluta, dentro da Alemanha, surgiam atritos cada vez mais intensos entre militares profissionais e a liderança política do regime. Generais como Halder, Rundstedt e Guderian percebiam que a Alemanha não tinha recursos para sustentar uma guerra prolongada. O país carecia de petróleo, sua capacidade industrial ainda era limitada, e a pressão para produzir equipamentos no ritmo que Hitler exigia gerava falhas, atrasos e disputas internas. Mesmo assim, qualquer tentativa de alertar o Führer era recebida como falta de fé na grande missão histórica do povo alemão. Essa resistência ao contraditório era um dos principais motores das fissuras que começavam a se abrir. Hitler não queria conselhos, queria confirmação. Aos poucos, os generais passaram a temer discordar dele, e decisões estratégicas vitais eram tomadas com base em impressões pessoais, convicções ideológicas e palpites, não em análises realistas. A Alemanha caminhava para um abismo, enquanto o líder acreditava estar construindo um império eterno. Outro problema estrutural emergia na forma como o regime distribuía poder. Em vez de fortalecer uma cadeia de comando clara, Hitler estimulava rivalidades internas entre figuras como Göring, Himmler, Goebbels, Bormann e até Speer. Cada um deles controlava seu próprio feudo político e disputava a atenção e o favor do líder. O objetivo era simples:
evitar que qualquer um acumulasse influência suficiente para desafiá-lo. Mas esse método criou um sistema confuso, em que ordens se sobrepunham, planos se contradiziam e recursos vitais eram desperdiçados para satisfazer ambições individuais. Enquanto isso, o mito de invencibilidade ganhava contornos perigosos. A população era constantemente alimentada com discursos que exaltavam o destino grandioso da Alemanha e escondiam qualquer falha ou problema logístico. No fronte oriental e ocidental, soldados viviam uma realidade muito diferente daquela apresentada pelos noticiários oficiais. As tropas enfrentavam desgaste físico, linhas de abastecimento longas e uma produção que simplesmente não acompanhava o ritmo do avanço. Mas admitir isso seria reconhecer que a guerra não era tão perfeita quanto o regime vendia. E essa era uma verdade inaceitável para Hitler. Também surgiam contradições internas relacionadas à própria ideologia nazista. A obsessão racial e a crença na superioridade alemã influenciavam diretamente decisões militares, algo que nenhum comando racional consideraria. Muitos povos que poderiam ter se aliado à Alemanha contra a União Soviética, como ucranianos e bielorrussos, foram tratados como sub-humanos. Ao invés de encontrar apoio local, os alemães criavam resistência, insatisfação e movimentos de guerrilha que drenariam recursos importantes. Foi um erro nascido não da estratégia, mas da crença cega em uma ideologia delirante. Ao mesmo tempo, surgiam tensões no relacionamento da Alemanha com seus próprios aliados. A Itália, militarmente fraca e politicamente instável, exigia suporte constante, arrastando o Reich para frentes adicionais de batalha. O Japão, aliado apenas no papel, seguia um caminho próprio, com interesses que pouco contribuíam para os objetivos alemães. A ilusão de que o eixo era um bloco sólido começava a ruir rapidamente, e havia ainda um problema que crescia no coração do governo: a falsa impressão de que o ritmo das vitórias iniciais poderia ser mantido indefinidamente. Nada poderia estar mais longe da realidade. A logística alemã estava exausta. A produção de armas enfrentava competição interna entre ministérios que trabalhavam mais para agradar Hitler do que para atender às necessidades reais das tropas, e o exército já operava acima de sua capacidade. A Alemanha simplesmente não estava preparada para uma guerra longa, mas Hitler acreditava que a rapidez das primeiras conquistas era um sinal de que o destino estava do seu lado. Esse descompasso entre ambição e capacidade seria fatal. Os generais sabiam disso. Muitos escreveram em seus diários e memórias posteriormente publicadas que tentaram alertar Hitler repetidas vezes. Halder, por exemplo, registrou sua frustração com a obstinação do líder, dizendo que Hitler não compreendia a natureza da guerra moderna. Mas qualquer divergência era tratada como sabotagem pessoal. O Führer acreditava que apenas ele enxergava o quadro completo, e essa crença se tornaria uma sentença de morte para o próprio regime. As fissuras, inicialmente pequenas e quase invisíveis, ganhavam forma à medida que o poder central se tornava cada vez mais autoritário, impulsivo e desconectado da realidade militar. Dentro do governo, o clima era de medo e conformismo. Nas linhas de frente, era de desgaste e desconfiança. E entre os países adversários, começava a surgir a percepção de que a Alemanha não era invencível, era apenas uma máquina poderosa operada por um líder incapaz de reconhecer seus próprios limites. Essas rachaduras ainda estavam longe de provocar o colapso final, mas já anunciavam um futuro que poucos dentro da Alemanha ousavam admitir. O império que se acreditava destinado a durar 1000 anos já começava a mostrar que havia sido construído sobre areia. E a cada nova decisão precipitada, a fundação afundava um pouco mais. A decisão de atacar a União Soviética marcou um dos momentos mais decisivos e mais desastrosos da Segunda Guerra Mundial. A Operação Barbarossa não foi apenas uma aposta arriscada. Foi um salto no escuro, movido por arrogância, fanatismo ideológico e uma percepção distorcida da realidade. Hitler acreditava que estava realizando um movimento genial, capaz de destruir em poucos meses o maior país do mundo e garantir à Alemanha recursos praticamente infinitos.
O que ele realmente fez foi abrir a porta para o início de um pesadelo estratégico do qual jamais conseguiria escapar. A preparação da invasão já mostrava sinais claros de imprudência. Os generais alemães, muitos deles veteranos da Primeira Guerra, sabiam que o exército soviético podia ser desorganizado e mal treinado, mas jamais subestimado. A imensidão territorial, o clima brutal e a quantidade esmagadora de soldados disponíveis eram fatores que qualquer planejador militar consideraria seriamente. Mas Hitler ignorou todos esses elementos. Para ele, o inimigo soviético era inferior por definição ideológica, e isso significava que a Alemanha venceria, não importa o tamanho do desafio. Essa visão simplista seria cobrada com um preço incalculável. A própria data da invasão já nasceu de decisões apressadas. A operação estava planejada para maio de 1941, mas o ataque italiano fracassado contra a Grécia obrigou Hitler a enviar tropas alemãs para ajudar Mussolini. Esse desvio, aparentemente pequeno, adiou Barbarossa em semanas. Semanas que fariam toda a diferença quando o inverno russo chegasse. Diversos generais alertaram sobre o perigo de perder tempo tão precioso, mas o líder nazista preferiu insistir que tudo estava dentro do previsto. Essa teimosia seria lembrada mais tarde como uma das primeiras grandes falhas da campanha. Quando as tropas alemãs finalmente cruzaram a fronteira soviética em junho de 1941, a ofensiva inicial foi devastadora. A Wehrmacht avançava com rapidez impressionante, cercando exércitos inteiros e capturando centenas de milhares de soldados. Documentos soviéticos da época revelam o caos absoluto dentro da liderança de Stalin, que, pego de surpresa, passou dias incapaz de reagir. Naquele momento parecia que Hitler estava certo em acreditar que seria uma vitória rápida. Mas essa impressão durou pouco. À medida que o avanço avançava para dentro do território soviético, a realidade começava a se impor. As estradas de terra se transformavam em lama espessa durante as chuvas de outono, reduzindo a velocidade dos tanques alemães a poucos metros por dia. A logística, que já era problemática em distâncias menores, se tornava quase impraticável quando as linhas de abastecimento se estendiam por centenas de quilômetros. Combustível, munição e mantimentos demoravam para chegar, e muitas unidades ficavam paralisadas no meio do nada. Além disso, a resistência soviética se fortalecia em velocidade surpreendente. Stalin, após o choque inicial, reorganizou o comando militar e iniciou uma mobilização gigantesca. Fábricas inteiras foram desmontadas e transportadas para o interior do país, longe do alcance dos bombardeiros alemães. Em poucas semanas, a União Soviética já produzia novos equipamentos em ritmo acelerado. O Exército Vermelho, antes disperso e confuso, começava a ganhar forma e determinação. Para piorar, cada vila destruída, cada atrocidade cometida por tropas do regime nazista, alimentava ainda mais o ódio contra os alemães e transformava civis em combatentes dispostos a resistir até o fim. Hitler, no entanto, permanecia convencido de que estava vencendo. Ele ignorava relatórios alarmantes, recusava pedidos de retirada estratégica e insistia que o exército deveria seguir avançando. Em vez de concentrar forças para um ataque consistente a Moscou, mudou repetidas vezes o foco da campanha, ordenando desvios enormes em direção ao sul, onde desejava conquistar os campos agrícolas da Ucrânia, e ao norte, para sitiar Leningrado. Essas decisões fragmentaram as forças alemãs em múltiplas frentes simultâneas, tornando impossível manter a pressão necessária para quebrar o coração da defesa soviética. O tempo passou. As tropas avançaram até quase enxergar as torres de Moscou ao horizonte, e então o inverno chegou. Um inverno que os generais conheciam, que a história já havia registrado e que Hitler insistia em fingir que não existia. Os soldados alemães não tinham roupas adequadas. Muitos tanques não funcionavam a temperaturas tão baixas. Armas emperravam, combustível congelava nos veículos e até movimentar-se se tornava um tormento. Enquanto isso, os soviéticos, mais adaptados ao clima e recebendo reforços constantes, iniciavam contra-ataques ferozes.
Foi nesse momento que a ideia da guerra relâmpago desmoronou de vez. O avanço rápido dava lugar a uma luta de desgaste, e esse era o pior tipo de guerra para a Alemanha. A União Soviética tinha soldados e recursos quase infinitos. Hitler não. A cada dia de combate, a situação alemã se tornava mais desesperadora, mesmo que a propaganda oficial insistisse em transmitir confiança. A decisão de não permitir recuos estratégicos apenas agravou o desastre. Hitler acreditava que recuar significava fraqueza, e fraqueza era inadmissível. Diversas divisões que poderiam ter sido salvas foram obrigadas a permanecer em posições indefensáveis até serem completamente destruídas. O fanatismo do líder custava vidas em escala absurda, e isso era apenas o começo. O erro fundamental de Barbarossa não foi apenas militar, mas conceitual. Hitler acreditava que a União Soviética era um colosso com pés de barro, pronto para cair ao primeiro golpe. Na realidade, era um adversário que podia absorver perdas massivas, reorganizar-se rapidamente e lutar com determinação quase inacreditável. A invasão não apenas falhou em alcançar seus objetivos, ela abriu uma ferida que sangraria a Alemanha até a morte. Com o inverno, o Império Nazista descobriu sua vulnerabilidade. Pela primeira vez, o mito de invencibilidade estava quebrado. O mundo via claramente que a Alemanha não era invencível. Era apenas uma força poderosa que havia subestimado o pior inimigo possível. Barbarossa não foi apenas um erro militar. Foi o início do fim. E mesmo assim, Hitler insistiria em continuar lutando no leste, ampliando ainda mais o desastre que ele próprio havia criado. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, o mundo entrou em estado de choque. Os Estados Unidos, até então divididos entre isolamento e intervenção, foram empurrados imediatamente para a guerra no Pacífico. Mas naquele momento, ninguém imaginava que a Alemanha nazista, que não havia sido atacada pelos norte-americanos, daria o passo mais improvável e autodestrutivo de toda a guerra: declarar guerra aos Estados Unidos voluntariamente. Esse ato, impulsivo e desconectado da realidade estratégica, foi um dos golpes mais significativos contra o próprio regime nazista. A partir dali, a derrota alemã deixou de ser apenas possível e passou a ser praticamente inevitável. A decisão de Hitler não foi discutida com seus generais, não foi estrategicamente planejada e não possuía qualquer justificativa militar sólida. Na verdade, surpreendeu inclusive aliados próximos. Por que enfrentar os Estados Unidos, a maior potência industrial da Terra, que ainda não havia movido um dedo contra a Alemanha? O líder nazista acreditava que estava fazendo um movimento brilhante, amparado por uma visão completamente distorcida do poder norte-americano. Ele enxergava o país como fraco, decadente e racialmente misturado, portanto incapaz de lutar uma guerra contra uma potência como o Reich. Essa leitura equivocada da realidade seria um dos erros mais caros de toda a história da Segunda Guerra. Além disso, Hitler superestimava a aliança com o Japão. Ele acreditava que, ao declarar guerra aos Estados Unidos, empurraria os japoneses a atacar a União Soviética pelo leste, dividindo as forças soviéticas que já castigavam a Alemanha no fronte oriental. Mas isso nunca aconteceu. O Japão tinha seus próprios interesses e seu próprio plano de expansão, voltado ao Sudeste Asiático e ao Pacífico, não à Sibéria. Para Tóquio, a União Soviética não era prioridade, e a Alemanha descobriu tarde demais que sua aposta era completamente ilusória. A decisão também se apoiava em outra fantasia, a de que os Estados Unidos demorariam anos para se mobilizar. Hitler acreditava que a indústria norte-americana era grande, mas lenta, que o governo era burocrático, que o povo não aceitaria o esforço necessário para sustentar uma guerra. Mais uma vez, ele estava profundamente errado. Em poucos meses, os Eisenhower transformaram suas fábricas em linhas de montagem de escala jamais vista. Navios, tanques, aviões e armamentos eram produzidos em ritmo vertiginoso. A famosa frase de que os Estados Unidos se tornaram o arsenal da democracia não era propaganda, era realidade pura. Enquanto isso,
dentro da Alemanha, muitos líderes militares ficaram perplexos. O país já lutava contra o Império Britânico, enfrentava dificuldades crescentes na campanha contra a União Soviética e lidava com problemas logísticos severos. Abrir uma terceira frente contra uma potência continental era, no mínimo, insano. Mas no regime nazista, questionar Hitler havia se tornado praticamente impossível. O culto à personalidade que o líder havia construído sufocava qualquer tentativa de argumentar racionalmente. O Führer decidiu, e a decisão foi obedecida. Quando Hitler anunciou ao Reichstag sua declaração de guerra aos Estados Unidos, o discurso foi recebido com aplausos controlados e filmagens cuidadosamente encenadas. A propaganda nazista tratou o momento como um ato de coragem, quase como se tivesse sido inevitável. Mas, nos bastidores, o clima era completamente diferente. Os comandantes sabiam que estavam abrindo um buraco no casco do navio. Um buraco que só aumentaria com o tempo. A partir desse momento, os Estados Unidos passaram a canalizar recursos massivos, não só para a luta contra o Japão, mas para a ajuda aos aliados europeus. O programa Lend-Lease, que já fornecia suprimentos ao Reino Unido e à União Soviética, foi ampliado em escopo e velocidade. Tanques Sherman, caças P-51 Mustang, caminhões, munições, combustível de aviação, alimentos e equipamentos de comunicação fluíam em números cada vez maiores. A capacidade industrial alemã não tinha a menor chance de competir com esse poderio. Os bombardeios estratégicos também começaram a atingir diretamente a Alemanha. Embora no início as missões fossem limitadas, com o tempo se tornaram devastadoras. As cidades industriais alemãs, vitais para a produção de armas, começaram a sofrer ataques constantes. O esforço de reconstrução drenava recursos que já estavam no limite. Enquanto isso, os Estados Unidos fabricavam armamentos em série, muitas vezes mais rapidamente do que as perdas no fronte. A entrada dos americanos na guerra também provocou uma mudança completa no equilíbrio estratégico do Atlântico. Os submarinos alemães, que até então causavam enormes danos às rotas marítimas aliadas, passaram a enfrentar navios maiores, melhor equipados e escoltados por aeronaves de longo alcance. A frota submarina alemã, um dos grandes trunfos iniciais do Reich, começou a ser destruída de forma crescente. Conquistar os oceanos deixou de ser uma possibilidade, e isso significava que a Alemanha não podia mais bloquear o fluxo de suprimentos aliado. Mas os efeitos mais profundos da entrada dos europeus na guerra seriam sentidos alguns anos depois, nos desembarques na África, na Itália e, finalmente, na Normandia. Sem os Estados Unidos, era possível que o Reino Unido e a União Soviética continuassem resistindo, mas dificilmente teriam força suficiente para uma ofensiva tão ampla contra a Europa ocupada. Com os EUA no jogo, porém, o destino estava selado. A Alemanha não tinha como resistir a três frentes. O imenso exército soviético avançando pelo leste, os bombardeios aliados destruindo sua infraestrutura e as forças norte-americanas e britânicas pressionando pelo oeste. A declaração de guerra aos Estados Unidos foi, portanto, mais do que um erro diplomático ou militar. Foi uma demonstração clara de como a visão de Hitler estava em declínio, distorcida por ideologia, arrogância e ilusões estratégicas. Ele subestimou o inimigo, superestimou seus aliados e ignorou completamente a capacidade alemã real. Quando apertou aquele gatilho, talvez acreditasse que estava acelerando o triunfo do Reich. Na prática, ele havia acabado de assinar sua própria sentença de morte. A partir daquele dia, a Alemanha nazista enfrentaria uma força tão gigantesca que nenhum discurso, nenhuma propaganda, nenhum fanatismo poderia deter. O erro havia sido cometido, e não havia caminho de volta. À medida que a guerra avançava, algo profundo e corrosivo acontecia dentro da estrutura militar alemã. O comando, que no início funcionava com disciplina rígida e eficiência técnica, transformou-se em um labirinto confuso, dominado por medo, rivalidades internas e ordens absurdas vindas diretamente de Hitler. A cadeia de comando do exército alemão, que havia sido um dos pilares da sua força,
tornou-se um campo de batalha política onde a lealdade cega valia mais do que a competência. E aos poucos, esse caos interno começou a destruir a capacidade da Alemanha de lutar, mesmo antes que o inimigo a golpeasse com maior força. O ponto central desse problema era simples: Hitler havia deixado de confiar em seus generais. No início da guerra, ele ainda ouvia conselhos, ainda ponderava opiniões e até aceitava revisões de estratégia. Mas conforme as vitórias se acumulavam e sua imagem de comandante infalível crescia, sua tolerância a divergências desapareceu completamente. O líder nazista passou a acreditar que apenas ele entendia a guerra. Aos olhos de Hitler, os generais que questionavam suas decisões eram covardes, pessimistas ou sabotadores, termos que ele usava sem hesitar quando queria humilhar ou remover alguém do comando. Essa mudança de comportamento teve efeitos imediatos. Generais experientes e altamente respeitados, como Guderian, Manstein, Rundstedt e outros, eram constantemente pressionados, afastados ou reassumidos de acordo com o humor do Führer. A confiança mútua que deveria existir entre líderes militares evaporou. Agora, cada decisão precisava passar pelo julgamento pessoal de Hitler, e a cada interferência, o Reich perdia eficiência no campo de batalha. Ao mesmo tempo, surgiam divisões internas perigosas. Dentro do governo nazista, diferentes figuras de poder disputavam influência sobre Hitler. Göring, Himmler, Goebbels, Bormann e Speer travavam uma guerra particular por controle de recursos, acesso ao líder e prerrogativas dentro do Estado. Essas disputas se infiltravam na máquina militar e afetavam diretamente operações vitais. Ordens eram duplicadas, alteradas, contraditas ou simplesmente ignoradas quando atravessavam esse emaranhado de interesses pessoais. Um exemplo claro disso estava na Luftwaffe. Hermann Göring, que comandava a força aérea com mão de ferro, recusava-se a admitir falhas e escondia informações críticas para não desapontar Hitler. Ele prometia capacidades aéreas que já não existiam mais, oferecia apoio que não podia entregar e sabotava generais que ousavam questionar seus números. O resultado era um exército que tomava decisões baseado em informações distorcidas, um erro catastrófico em plena guerra total. Outro problema grave vinha da estrutura paralela criada pelas SS. Himmler passou a expandir sua organização militar com divisões próprias, que competiam diretamente com o exército regular. Em vez de concentrar forças, a Alemanha criava sistemas redundantes que confundiam ainda mais a cadeia de comando. Em algumas frentes, unidades da Wehrmacht e das SS brigavam por suprimentos, disputavam autoridade ou simplesmente não cooperavam, cada uma obedecendo a diferentes centros de poder em Berlim. O campo de batalha alemão se tornava um mosaico de comandos concorrentes. Mas o pior ainda estava por vir: a interferência direta de Hitler nas operações. Sentado em seu quartel-general, longe da linha de frente, ele acreditava que possuía uma visão estratégica superior. A partir de 1942, assumiu controle absoluto de todas as decisões importantes, desde grandes ofensivas até detalhes táticos que deveriam ser responsabilidade de comandantes locais. Ele analisava mapas, movia divisões com base em pressentimentos e ignorava completamente as informações reais que o exército tentava transmitir. Essa centralização extrema paralisava a capacidade de adaptação alemã, que havia sido um dos segredos de seu sucesso inicial. As consequências dessa postura eram devastadoras. Hitler costumava dar ordens categóricas proibindo retiradas estratégicas, mesmo quando recuar era a única maneira de salvar tropas inteiras de cerco. Cidades e posições sem valor militar se transformavam em fortalezas que deveriam ser defendidas até o último homem, simplesmente porque Hitler decidia que elas tinham importância simbólica. General após general implorava por flexibilidade, mas o líder insistia em sacrificar homens e recursos em nome de sua própria visão inflexível da guerra. A relação entre Hitler e seus generais se deteriorava a cada derrota. Ele culpava os comandantes por falhas que eram resultado direto de suas próprias ordens. Criou um clima de terror
em que discordar significava ser removido, humilhado ou enviado para funções irrelevantes. Isso fazia com que muitos comandantes preferissem seguir ordens absurdas a arriscar suas carreiras ou suas vidas. O pensamento crítico desapareceu. A criatividade, que havia marcado as operações alemãs no início da guerra, foi substituída por rigidez e medo. Nos bastidores, muitos generais escreviam em seus diários o desespero que sentiam ao lidar com o líder nazista. Guderian e Manstein, por exemplo, registraram inúmeras ocasiões em que tentaram convencer Hitler a mudar de estratégia, apenas para serem silenciados com explosões de raiva. Manstein chegou a afirmar que o Führer não compreendia a natureza da guerra moderna e se recusava a aprender. Esse tipo de análise era proibido em público, mas refletia a verdade que os líderes militares já não podiam esconder de si mesmos. Hitler havia se tornado o maior inimigo do próprio exército alemão. Com o passar do tempo, o caos da cadeia de comando atingiu níveis tão profundos que as operações militares começavam a falhar, não por causa do inimigo, mas por falta de coordenação interna. Informações importantes não chegavam ao destino. Ordens contraditórias se acumulavam. Planos estratégicos eram interrompidos por decisões impulsivas de Hitler. A máquina militar alemã estava enfraquecida de dentro para fora e não havia como esconder esse fato. Enquanto isso, os aliados se organizavam com um sistema de comando muito mais claro e cooperativo. Os generais britânicos, americanos e soviéticos discutiam, divergiam e planejavam juntos, adaptando suas estratégias continuamente. Do outro lado, a Alemanha lutava com uma estrutura instável, guiada pelo ego de um líder que não aceitava conselhos. O colapso da cadeia de comando alemã não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento, alimentado por arrogância, paranoia e centralização extrema. Mas quando o impacto começou a aparecer no campo de batalha, já era tarde demais. O exército que antes avançava com precisão cirúrgica, agora tropeçava em seus próprios erros. As derrotas deixaram de ser acidente, tornaram-se inevitáveis. A decisão de Hitler de lançar a Operação Barbarossa em 22 de junho de 1941 costuma ser lembrada como um dos maiores erros estratégicos da história militar moderna. Mas o que poucos percebem é o quão profundamente essa escolha estava impregnada de ideologia, arrogância e cálculos completamente distorcidos. Ao atacar a União Soviética, Hitler abriu um fronte tão gigantesco que engoliria recursos, soldados, combustível, moral e, finalmente, a própria capacidade da Alemanha de manter a guerra. Era a semente do desastre total. E tudo começou muito antes dos tanques cruzarem a fronteira. Hitler acreditava piamente que o Exército Vermelho desmoronaria em poucas semanas. Para ele, os soviéticos eram um colosso com pés de barro, incapazes de resistir à famosa Blitzkrieg alemã. Essa visão deturpada nasceu não do estudo militar, mas da ideologia nazista, que via os povos eslavos como inferiores e supunha que o comunismo havia destruído qualquer capacidade organizacional. O problema é que essa crença não tinha qualquer base sólida. A União Soviética, apesar de seus problemas internos, era um território imenso, com reservas industriais impressionantes e uma população gigantesca, disposta a lutar até o último homem. Hitler simplesmente se recusou a enxergar isso. Mesmo seus generais mais experientes tentaram alertá-lo. Gerd von Rundstedt, Fedor von Bock, Heinz Guderian, estrategistas que haviam liderado vitórias brilhantes, avisaram que a Alemanha não tinha logística para sustentar uma campanha prolongada no leste. Faltavam caminhões, combustível, peças de reposição, roupas adequadas para o inverno e até mapas confiáveis. A Wehrmacht estava preparada para guerras rápidas, não para uma batalha de desgaste em uma extensão territorial colossal. Mas Hitler insistiu, convencido de que bastaria vencer Moscou para que o regime soviético desmoronasse. O desastre logístico começou praticamente no primeiro mês. As estradas soviéticas eram péssimas para o padrão europeu. A cada quilômetro, caminhões atolavam, tanques quebravam, cavalos morriam de exaustão. Quando chegava o período de Rasputitsa,
As chuvas que transformavam tudo em lama, colunas inteiras ficavam paradas, presas por dias. A famosa rapidez alemã evaporava diante da realidade do terreno. E enquanto os alemães perdiam tempo valioso, o Exército Vermelho ganhava algo muito mais precioso: tempo para respirar. A União Soviética moveu suas fábricas para o interior, para além dos Urais, longe do alcance da Luftwaffe. Milhares de plantas industriais foram desmontadas peça por peça e, de maneira quase sobre-humana, remontadas em novos locais. Essa manobra monumental garantiu que a produção soviética não apenas se mantivesse, mas se tornasse ainda mais eficiente e poderosa. Enquanto a Alemanha começava a sofrer com falta de suprimentos, a URSS produzia tanques T-34 em ritmo acelerado, máquinas robustas adaptadas ao terreno, capazes de operar mesmo em condições extremas onde os tanques alemães congelavam ou quebravam. E se a logística e a subestimação do inimigo já não bastassem, Hitler adicionou um erro ainda mais fatal: interferência direta e constante nas decisões militares. Ele passou a comandar exércitos inteiros à distância, ignorando completamente as situações reais do fronte. A ordem de nunca recuar, dada durante várias fases da campanha, transformou derrotas controláveis em carnificinas absurdas. Generais experientes viam chances claras de reposicionamento estratégico, mas Hitler os impedia, acreditando que vontade e fanatismo compensariam a realidade material da guerra. Foi assim, com o cerco de Leningrado, que se estendeu por quase 900 dias, drenando recursos sem trazer resultados decisivos. Foi assim com a insistência em dividir os exércitos entre Moscou, Kiev e Leningrado, dispersando forças que deveriam ter permanecido concentradas. E foi assim, sobretudo, no momento em que a Wehrmacht chegou às portas de Moscou. O avanço alemão estava exausto. Os soldados estavam sem roupas adequadas, enfrentando temperaturas que chegavam a 30 degrees. Lubrificantes congelavam, motores não ligavam, armas emperravam. A Alemanha, que havia ignorado completamente a possibilidade de uma guerra prolongada, agora tentava improvisar desesperadamente. Enquanto isso, os soviéticos, acostumados ao clima extremo, organizavam suas linhas defensivas com precisão. Reforços vinham direto da Sibéria, tropas endurecidas pelo frio, liberadas após Stalin confirmar que o Japão não atacaria pelo leste. Quando os soviéticos lançaram sua contraofensiva de inverno, em dezembro de 1941, o impacto foi devastador. O exército alemão, incapaz de avançar e proibido de recuar, foi empurrado para trás. A aura de invencibilidade da Wehrmacht caiu por terra. A guerra, que Hitler jurava que duraria poucos meses, agora estava apenas começando, e a Alemanha não tinha recursos para vencê-la. Mas a maior consequência de Barbarossa ainda estava por vir. Ao atacar a União Soviética, Hitler praticamente garantiu a entrada dos Estados Unidos na guerra. Não diretamente, mas a partir do momento em que a URSS passou a ser vista como elemento crucial para deter o expansionismo nazista, o governo americano mobilizou sua gigantesca capacidade industrial para abastecê-la através do programa Lend-Lease. Caminhões, aviões, locomotivas, combustível, alimentos, munição, milhões de toneladas de suprimentos começaram a cruzar o Atlântico e o Ártico para fortalecer o esforço soviético. Era como reacender o fôlego de um gigante, que agora estava determinado a esmagar a Alemanha a qualquer custo. A Operação Barbarossa transformou a guerra em um confronto de desgaste, algo que a Alemanha jamais poderia sustentar. De um lado, uma potência continental com território quase infinito, população imensa e capacidade industrial colossal. Do outro, um país que dependia de vitórias rápidas e recursos escassos. A equação era simples e Hitler escolheu ignorá-la. Ao abrir o fronte oriental, ele não apenas enfrentou um inimigo formidável, ele criou o campo de batalha onde seu império começaria a ruir de maneira irreversível. A guerra no leste se tornaria um abismo que engoliria a Wehrmacht, drenaria suprimentos, destruiria a moral e consumiria milhões de vidas. Foi ali, nas estepes congeladas e nas cidades arrasadas,
que o começo do fim se tornou inevitável. Barbarossa não foi apenas uma estratégia ruim, foi uma escolha movida por preconceito, soberba e completa desconexão da realidade militar. Uma decisão que não apenas falhou, mas que selou o destino de todo o regime. Entre todas as engrenagens que pareciam mover a máquina de guerra alemã, havia uma que Hitler se recusava a enxergar: a logística. Para ele, vencer significava avançar, conquistar, empurrar o adversário para trás. Mas vitória não é apenas uma questão de domínio territorial. É a capacidade de manter exércitos abastecidos, equipados, bem treinados e sustentados ao longo do tempo. E foi exatamente isso que começou a ruir silenciosamente, muito antes de qualquer derrota devastadora aparecer nos mapas. A Alemanha entrou na Segunda Guerra Mundial com uma força armada adaptada para conflitos curtos, precisos e fulminantes, a famosa Blitzkrieg. Essa estratégia exigia velocidade, comunicação impecável e uma logística leve, focada em aproveitar ao máximo cada avanço rápido. No papel era perfeito. Na prática, funcionava apenas enquanto as frentes eram limitadas e os inimigos surpreendidos. O problema surge quando a Alemanha começa a enfrentar operações prolongadas, territórios imensos e adversários que aprendem rapidamente a se adaptar. Foi então que a engrenagem logística alemã começou a ranger, e ninguém dentro do comando nazista parecia disposto a ouvir o barulho. Logo nos primeiros anos da guerra, um ponto crítico já se tornava evidente. A Alemanha não era, nem de longe, autossuficiente em recursos. Faltava petróleo, borracha, aço, alumínio, cobre, praticamente tudo o que uma guerra moderna devorava em ritmo acelerado. Muitos desses materiais vinham de importação, e com o bloqueio naval britânico apertando ano após ano, a disponibilidade atingiu níveis alarmantes. O alto comando militar repetia o alerta: sem suprimentos, a guerra teria prazo de validade. Mas Hitler insistia em ignorar qualquer previsão negativa. A dependência de petróleo era talvez o exemplo mais gritante. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética produziam milhões de barris por dia, a Alemanha tinha acesso limitado a fontes próprias. Tentou compensar com combustíveis sintéticos, um processo caro e lento, e com a exploração dos campos de Ploiesti, na Romênia. Mas isso era insuficiente. Cada tanque Panzer consumia uma quantidade absurda de combustível. Cada avião da Luftwaffe exigia litros e litros para missões que, com o tempo, se tornaram cada vez mais arriscadas e improdutivas. O simples fato é que a Alemanha não tinha como sustentar um conflito prolongado sem acesso garantido a petróleo abundante. E ainda assim, Hitler abriu frentes gigantescas que multiplicavam o consumo dia após dia. Quando a Operação Barbarossa começou, o problema atingiu uma escala catastrófica. A Wehrmacht avançava rápido demais para suas próprias linhas de abastecimento. Enquanto os tanques rompiam posições soviéticas com eficiência brutal, os caminhões responsáveis pelo combustível, munição, comida e peças de reposição simplesmente não conseguiam acompanhar. Muitos deles nem sequer eram veículos militares. Era comum ver caminhões civis de marcas e modelos completamente diferentes, improvisados para transportar suprimentos. Isso criava outro problema: manutenção. Como manter milhares de caminhões funcionando quando quase nenhum deles seguia um padrão? A falta de padronização era tão grave que as oficinas móveis da Wehrmacht precisavam carregar peças para dezenas de modelos diferentes. Se um caminhão quebrasse e as peças certas não estivessem disponíveis, o que era frequente, o veículo simplesmente era abandonado. Foi assim que enormes colunas de suprimentos começaram a se dissolver pelo caminho, transformando-se em carcaças enferrujadas nas estradas lamacentas da União Soviética. O problema das ferrovias piorava tudo. A malha ferroviária alemã era eficiente, mas a soviética seguia um padrão diferente de bitola. Isso significava que, para usar as ferrovias capturadas, os alemães precisavam mudar os trilhos. Um processo lento e desgastante, enquanto as tropas avançavam centenas de quilômetros à frente. Sem trens, as tropas dependiam ainda mais de caminhões. Sem caminhões, dependiam de cavalos. E em pleno século XX,
a Alemanha lutava uma guerra mecanizada, usando mais de 600 mil cavalos apenas na invasão da União Soviética. Esse número gigantesco é frequentemente ignorado, mas mostra com clareza o tamanho da contradição entre o mito da Blitzkrieg moderna e a realidade improvisada da logística alemã. Além do transporte, havia a questão da produção. O Terceiro Reich nunca conseguiu padronizar sua indústria militar eficientemente. Enquanto os soviéticos produziam tanques T-34 em linhas de montagem rápidas e simplificadas, a Alemanha fabricava modelos complexos, com peças delicadas e manutenção difícil. O Panzer IV, o Tiger e o Panther eram impressionantes, mas exigiam muito tempo para serem construídos, consumiam toneladas de aço e quebravam com frequência. Cada Tiger perdido era uma tragédia industrial que custava horas de trabalho, materiais raros e mão de obra altamente qualificada. E o pior, eram produzidos em quantidades insuficientes para substituir as perdas no leste. Nesse cenário, a pressão sobre as fábricas aumentava. O regime passou a depender de trabalho forçado, milhões de prisioneiros de guerra e civis de territórios ocupados, submetidos a condições desumanas. A mão de obra exausta e maltratada produzia equipamentos com falhas, reduzindo ainda mais a qualidade final. Em contraste, os Estados Unidos operavam com a capacidade industrial mais poderosa da história, produzindo tanques, aviões e navios em números que a Alemanha jamais conseguiria acompanhar. Era uma corrida que já tinha um vencedor definido, e Hitler fingia não ver. As rotas de abastecimento também se tornaram um pesadelo conforme o fronte se expandia. Os soldados frequentemente lutavam com munição limitada, racionando cada cartucho. A comida chegava estragada, congelada ou simplesmente não chegava. Unidades inteiras eram obrigadas a caçar e improvisar para sobreviver. O inverno soviético agravava tudo. Combustíveis congelavam, armas emperravam, veículos viravam blocos de gelo. Enquanto isso, o alto comando nazista seguia exigindo avanços, como se suas tropas fossem máquinas perfeitas, e não homens exaustos, famintos e mal equipados. A Luftwaffe, que no início era a joia da coroa da Guerra Relâmpago, também começou a sentir os efeitos da escassez. Faltava combustível para treinos, reduzindo a qualidade dos pilotos. Faltavam peças para manter aeronaves em operação. A aviação alemã, outrora dominante, começava a perder espaço para os pilotos aliados mais bem treinados, voando em máquinas produzidas em massa. A verdade é que a guerra moderna é vencida por quem consegue mover toneladas de suprimentos todos os dias para o lugar certo. E nesse quesito, a Alemanha caiu em um abismo que ela mesma cavou. Hitler nunca aceitou reduzir objetivos, consolidar territórios conquistados ou reorganizar suas linhas de abastecimento. Ele queria tudo ao mesmo tempo. Mais território, mais frentes, mais batalhas, sem aceitar que seu exército simplesmente não tinha estrutura para isso. O colapso logístico alemão não foi apenas um problema operacional. Foi um golpe mortal que corroeu a eficiência militar, reduziu o moral das tropas, minou a capacidade de resposta e, finalmente, tornou impossível sustentar qualquer vitória. Os soldados alemães lutavam bravamente, mas lutavam com cada vez menos. A máquina de guerra não parou por falta de coragem. Parou porque não tinha combustível para continuar rodando. Hitler não perdeu apenas batalhas no fronte. Ele perdeu a guerra nos bastidores, nos trilhos e nas estradas, nos depósitos vazios, nas fábricas onde faltavam peças, nos campos onde cavalos morriam de exaustão. O colapso militar começou quando a logística se despedaçou, e a partir daí, nenhuma estratégia, por mais brilhante que fosse, poderia salvar o futuro da Alemanha. À medida que a guerra avançava e as derrotas se acumulavam, tornou-se impossível ocultar o inevitável. O regime alemão estava entrando em colapso. Não era apenas o avanço aliado, nem apenas o fracasso no fronte oriental, nem mesmo a destruição da indústria sob bombardeios constantes. Era tudo isso somado ao fato de que o Terceiro Reich, desde as suas bases, estava ruindo como um edifício corroído internamente. O final não chegou de repente. Ele se construiu como uma avalanche lenta,
iniciada anos antes, quando os erros estratégicos, a arrogância política e a liderança errática começaram a se acumular sem freio. No capítulo final desta história, vemos como esses elementos convergiram para criar um desfecho que com o tempo se tornou completamente inevitável. O ano de 1943 marca o ponto de virada definitivo. Stalingrado não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe simbólico que quebrou a aura de invencibilidade da Wehrmacht. Pela primeira vez, o mundo via claramente que a Alemanha podia ser derrotada. Dentro das fronteiras do Reich, o choque foi profundo. Famílias que antes acreditavam no discurso triunfalista, agora recebiam telegramas com notícias devastadoras. O regime começava a sofrer fissuras psicológicas. Medo, descrença e desconfiança se espalhavam silenciosamente. Ao mesmo tempo, a máquina industrial alemã estava em queda livre. A ofensiva aérea aliada devastava cidades, fábricas, ferrovias e depósitos. A cada semana, a capacidade de produzir tanques, aviões e munição diminuía. A Luftwaffe, antes dominante, praticamente não conseguia mais defender o espaço aéreo. Aviões alemães eram abatidos antes mesmo de completarem missões básicas e pilotos inexperientes eram enviados ao fronte com poucas horas de treinamento. A superioridade aérea aliada tornava praticamente impossível movimentar tropas, proteger colunas de suprimento ou manter comunicações seguras. A guerra moderna estava sendo vencida pelo ar e a Alemanha simplesmente não conseguia acompanhar. Nesse cenário desesperador, Hitler adotou um comportamento cada vez mais errático. A partir de 1944, ele praticamente vivia isolado no seu quartel-general, o Wolfschanze, cercado por assessores que tinham medo de contrariá-lo. Ele rejeitava relatórios negativos, explodia em fúria quando generais sugeriam recuar e, em muitos casos, demitia comandantes experientes para substituí-los por homens mais obedientes, não necessariamente mais competentes. Essa postura destruiu a capacidade de resposta do exército alemão. Grandes operações passaram a ser decididas com base em impulsos, não em planejamento. Hitler exigia o impossível: contra-ataques heróicos com tropas exaustas, defesas intransponíveis sem munição, avanço sem combustível, resistência até o último homem mesmo quando a retirada poderia salvar milhares de vidas. O resultado foi um círculo vicioso. A cada derrota, Hitler aumentava a pressão. A cada pressão, mais erros eram cometidos, e cada erro acelerava o colapso. A cadeia de comando estava contaminada pelo medo. Generais que tentavam argumentar eram silenciados. Aqueles que discordavam abertamente eram removidos ou até executados. O famoso atentado de 20 de julho de 1944, quando um grupo de oficiais tentou assassinar Hitler, foi a prova definitiva de que até mesmo dentro do seu próprio círculo, a confiança havia desaparecido. O fracasso do atentado gerou uma onda de represálias brutais, enfraquecendo ainda mais a capacidade da Alemanha de tomar decisões racionais. Enquanto isso, no fronte, a situação se tornava insustentável. No leste, o Exército Vermelho avançava com força esmagadora. Não se tratava mais de pequenos recuos. As frentes alemãs eram literalmente varridas do mapa. Tropas inteiras eram cercadas e destruídas. Cidades consideradas estratégicas caíam em questão de dias. A superioridade numérica, logística e industrial soviética era simplesmente avassaladora. A cada quilômetro perdido, a Alemanha se aproximava mais do coração do Reich e o medo começava a se instalar entre a população civil. No oeste, após o dia D, os aliados empurravam as forças alemãs com avanço constante. A Operação Market Garden, apesar de ter sido um fracasso para os aliados, deixou claro que as defesas alemãs estavam cada vez mais frágeis. A contraofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944, foi o último suspiro. Hitler apostou tudo o que podia, e muito do que não podia, em uma operação que dependia de condições logísticas impossíveis. Faltou combustível, faltou surpresa, faltou força. A derrota marcou o ponto sem retorno. Enquanto os soldados lutavam em duas frentes, dentro da Alemanha o caos se espalhava.
As cidades estavam destruídas, milhões de civis viviam em ruínas, o racionamento de alimentos atingia níveis extremos. A economia operava em colapso total. O governo tentava manter o controle através da propaganda e do terror, mas já não havia narrativa capaz de sustentar o mito de vitória. A realidade era crua demais. Em 1945, o colapso se tornou físico e absoluto. O Exército Vermelho avançava sobre Berlim, destruindo o que restava da resistência. A cada rua, a cada bairro, os sinais do fim se multiplicavam. Hitler, encerrado no seu bunker, recusava-se a aceitar a realidade. Ele ainda acreditava em divisões que não existiam, em armas milagrosas que nunca chegaram, em alianças impossíveis que jamais se concretizariam. Sua obsessão com a ideia de lutar até o último homem transformou os últimos meses da guerra em um sofrimento desnecessário, prolongando a tragédia. Quando Hitler finalmente tirou a própria vida, em 30 de abril de 1945, o Reich já era uma ruína irreconhecível. Seus generais estavam dispersos, suas cidades devastadas, seu povo exausto, sua economia destruída. A liderança, baseada em medo e fanatismo, havia se desintegrado por completo. O colapso não foi apenas militar. Foi moral, político e estrutural. Foi o desfecho inevitável de anos de decisões irracionais, erros estratégicos acumulados e uma visão de mundo completamente desconectada da realidade. O Terceiro Reich não caiu porque seus inimigos eram poderosos, embora fossem. Não caiu porque faltou coragem aos seus soldados, porque não faltou. Ele caiu porque foi construído sobre erros fundamentais que, uma vez iniciados, se transformaram em uma cadeia de falhas impossíveis de reverter. O colapso irreversível foi apenas o capítulo final de uma história que começou a desabar muito antes do primeiro bombardeio cair sobre Berlim. Para encerrar esta jornada pela ascensão e queda do regime nazista, é impossível ignorar que o colapso alemão não foi resultado de um único erro, mas de uma sucessão de decisões impulsivas, ideológicas e profundamente desconectadas da realidade. Desde o início, Hitler conduziu a guerra movido por ambição cega, ignorando alertas de seus generais, desprezando limitações econômicas e subestimando inimigos cuja capacidade industrial e militar superava amplamente a da Alemanha. As primeiras vitórias criaram a ilusão de invencibilidade, mas por trás delas já se formavam as fissuras que mais tarde abririam o caminho para o desastre. A Operação Barbarossa expôs com brutalidade a arrogância estratégica do Führer. A invasão da União Soviética não apenas revelou a fragilidade da logística alemã, mas colocou o Reich em uma guerra de desgaste impossível de vencer. A incapacidade de recuar, a insistência em decisões irracionais e a interferência constante no comando militar transformaram derrotas pontuais em catástrofes irreversíveis. Enquanto isso, a superioridade industrial dos aliados e o poder numérico soviético avançavam como uma onda imparável, esmagando qualquer possibilidade de recuperação. Internamente, o Reich desmoronava. A economia estava exausta, as fábricas destruídas, a Luftwaffe neutralizada e o moral do povo e dos soldados corroído. A liderança de Hitler, antes vista como determinadora, tornou-se errática e destrutiva, alimentada por delírios e pela recusa em aceitar a realidade. O atentado de 20 de julho apenas confirmou algo que já se tornava evidente. Até mesmo dentro do círculo de poder, a confiança havia desaparecido. No fim, o colapso da Alemanha nazista não foi súbito, foi o resultado natural de uma liderança movida por ideologia extremista, decisões militares desastrosas e incapacidade absoluta de adaptação. Uma queda anunciada desde o momento em que as primeiras fissuras começaram a aparecer. Fissuras que, ignoradas, se transformaram em abismos.